Bem, olá meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Meu nome é Edivaldo, para quem não me conhece, eu sou ovelha do pastor Nori Edson. Falando do pastor Nori Edson, a gente lembra de outros pastores também que está em nossa igreja, que é o pastor Cláudio, o pastor Alceli, e o pastor Renato também, que nos ajuda de vez em quando. São muito bons, muito boas pessoas, bons pastores, e nós como igreja, nós nos alegramos muito com eles. Um grande abraço à igreja de Rocha Leão também, tá? Deus abençoe a todos. E aqui hoje é meu dia de fazer o estudo bíblico aí, e hoje nós vamos falar da lição 9. A lição 9, que tem como título A Igreja, Cristo presente no mundo. E o texto bíblico está em Efésios 4, de 1 a 16. Antes de iniciar, como nós fazemos assim nos estudos em classe, nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria para fazer o estudo aí, tá? Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora te agradecer por tudo, Pai, mais uma vez, Pai, por estar fazendo esse estudo, que o Senhor possa nos abençoar de forma que nós possamos lembrar daquilo que estudamos anteriormente e que seja para a honra e glória do Seu nome, Pai, tudo que nós falarmos aqui, e que Teus servos possam também se dedicarem também no estudo, todos nós que possamos se dedicar a cada dia no estudo e que possamos aprender mais de Ti, Senhor. E assim nós te agradecemos por tudo e te pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos lá. Hoje é a lição 9. Como nós já falamos do título, o texto bíblico está em Efésios 4, de 1 a 16. E vamos lá, tirei um pouco aqui da Bíblia, aqui, mas vou buscar aqui agora em Efésios 4, de 1 a 16, e vamos ler, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos ler de 1 a 3, depois do 11 até o dia 16, não vamos falar como está escrito aqui no texto, todo o texto bíblico de 4, de 1 a 16, não, vamos ler de 1 a 3, depois de 11 a 16, e assim está escrito: Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí, continuando aí no 11, pulamos um pouquinho aí e vamos para o 11. E ele mesmo concedeu, antes quem estava falando, no caso aqui é Paulo, agora está falando da pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, é bom também a gente pensar assim, já que a gente está estudando, né? Perceber que quando ele mostra aqui o propósito aqui de estar colocando essas pessoas, né, estar concedendo uns para apóstolos, outros para profetas, e assim ele fala o porquê aqui, com vista ao aperfeiçoamento. Como nós estamos falando da vida de Paulo aí, falando da vida da igreja, então nós colocamos assim o porquê que a Bíblia já está respondendo, com vista ao aperfeiçoamento, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Então, continuando aí no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, algumas Bíblias falam de meninos inconstantes, né? De um lado para o outro,
levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça. Em alguma Bíblia pode estar o cabeça, né? A cabeça que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, já falamos sobre o título da lição, já lemos a palavra, e agora vamos fazer alguns destaques aí da revista. O autor já fala aí na introdução aí sobre a igreja, eu anotei algumas coisas aqui, eu estou com o computador aberto aqui, fiz algumas anotações aqui, mas que é a mais fantástica instituição vista lá na face da terra. E nós como igreja, consideramos também assim, porque só pelo seu objetivo, que está lá em Mateus 28, de 18 a 20, fala sobre o ID de Jesus, né? E nós entendemos que não tem melhor decisão hoje de que decidir para o lado de Cristo, não tem melhor coisa a fazer. Então, é a coisa mais importante que existe. Então, se a igreja tem esse papel, realmente ela é a instituição mais fantástica, sem dúvida. Aí, andando mais um pouco, aí outra coisa que fala aqui, como fala que ela é mais fantástica, né? Nós como igreja nós elogiamos dessa forma, mas também diz que ela é bem perseguida, que foi muito perseguida no passado e é perseguida até o dia de hoje, como ele comenta, né, ali. Mas nós, por perseguição, nós lembramos assim, tem vários pontos da Bíblia que mostram uma Bíblia no passado foi perseguida, e hoje ainda a gente entende que ela é perseguida por pessoas que não têm conhecimento do que é realmente a palavra, do que é a igreja. Então, mas nós lembramos de Paulo, lá em Atos 9, né, lá o nome ainda era Saulo, né? Então, lá quando ele pede carta ao sumo sacerdote e vai em busca daquelas pessoas que eles chamam de o caminho, né? Que era a igreja no passado, eles usavam esse nome, que era o caminho. Aí ele vai tentar resgatar alguém, pegar alguém para levar para Jerusalém, só que ele maltratava as pessoas, maltratava a igreja de Cristo. Só que Paulo perseguia arduamente a igreja de Cristo, e no entanto a gente vê que ali não vão dizer que ele cai do cavalo, porque a Bíblia não menciona animal algum, mas poderíamos dizer que numa figura de linguagem realmente ele cai do cavalo ali, né? Mas ele passa a ser do Senhor. Daquele momento ali, Jesus tem uma grande obra na vida dele e faz como igreja, ele como uma pessoa que busca o Senhor. Tanto a gente entende que Jesus, a revista também diz ali que Jesus, um ponto ali do escritor da revista fala que Jesus deu a vida por todos nós sabemos disso. Mas como exemplo também, um grande exemplo de Paulo, já que nós estamos falando da vida de Paulo, sabemos que Paulo também fez muito pelo Evangelho. Ali, antes dele ser Paulo, ali no capítulo 9, ali, quando ele passa, logo em seguida ele passa a ser Paulo, mais à frente um pouco, ele ainda é Saulo naquele momento. Então ele foi um grande homem que fez pelo Evangelho. Então, um grande exemplo para todos nós também. Então, nós queremos seguir à frente um pouquinho também, que fala também da condição de... Primeiro, nós vimos aqui, dentro do que nós lemos, que Paulo aqui, quando fala aqui que está falando da unidade da fé, em Efésios, quando ele está falando exatamente, tratando com a igreja, ele fala que rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno,
já pedindo que nós, como igreja, andemos de modo digno da vocação que fomos chamados. Se nós fomos chamados realmente para ser igreja, para representar a igreja aqui na terra, para representar Cristo, olha a responsabilidade. O título da lição, eu vou buscar aqui novamente, fala que é a igreja, Cristo presente no mundo. Então nós vimos que é uma responsabilidade muito grande para todos nós, e Paulo aqui já está falando para que nós andemos de modo digno da vocação que fomos chamados. Então, dentro da própria revista, o autor também fala sobre isso. Então, é interessante, de que maneira nós devemos andar? Com humildade, mansidão, tu vê que já são frutos aí quando diz lá em Gálatas 5:22, como fala sobre a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, olha só, esforçando diligentemente para preservar a unidade. Que unidade é essa? É a unidade que a gente tem como objetivo só, que é buscar a Cristo, que é a unidade que nós temos que estar e que ter como igreja, representar como igreja. Então, buscar a paz, buscar a unidade do Espírito, o vínculo da paz, como está falando aqui, é sermos pessoas ligadas com Cristo e buscando nos aproximar a cada dia com o mesmo objetivo. Então a revista fala sobre isso. Na verdade, eu fiz um apanhado de toda a revista e estou falando com os irmãos aqui, porque na lição fala sobre isso, fala sobre a responsabilidade de refletirmos como luz de Cristo. Então, porque se nós realmente somos igreja, como o título da lição, não podemos perder o foco do título da lição. Igreja é Cristo no mundo. Então, na verdade, se a igreja representa Cristo no mundo, como a palavra fala que nós devemos brilhar, lá em Mateus 5, no versículo 13 já comenta que nós temos que ser sal aqui na terra, já devemos fazer a diferença, entendeu? Então, logo lá no 14, no versículo 14, já fala que nós precisamos brilhar, nós devemos ser luz, que não se pode colocar uma cidade edificada sobre o monte, não tem como esconder. Então nós não temos como nos esconder, e nós não fomos criados para esse objetivo. Como nós nos apresentamos a Cristo, como fomos transformados, nós precisamos realmente brilhar neste mundo. Então eu falo que nós precisamos brilhar para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está no céu. A palavra fala dessa forma, e assim a revista também está lembrando disso, o autor da lição. Outra coisa que fala também da lição, a gente está falando, é que, deixa eu puxar aqui um pouquinho, que nós não devemos desistir de maneira alguma. Nós vemos lá em Hebreus 10:39, fala que nós não somos daqueles que desistem para a perdição. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar perseverando. Como até fala, eu estava dando uma olhada em alguns versículos que responde também dessa forma, e nós vimos que 1 Coríntios 15:58 fala que nós devemos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes, como fala. Então nós devemos perseguir, nós não podemos desistir, como fala lá em Gálatas, se eu não me lembro, é Gálatas 5:7 também, se os irmãos que estão me ouvindo aí nesta hora podem até conferir, que fala que quem que persuadiu a você a desistir, quem que fez com que você desistisse. Então nós não devemos desistir de maneira alguma, nós devemos perseverar, nós devemos continuar. E a igreja precisa perseverar. E isso também está falando dentro do estudo. Como eu falei com os irmãos, eu fiz um apanhado do estudo e a gente está comentando alguns pontos do estudo. Então nós não devemos desistir de maneira alguma. E como uma outra coisa que eu vi também, que fala que a igreja, que muitas pessoas no dia de hoje acham a igreja como se fosse uma igreja
tem como uma igreja alienada, uma igreja que é irrelevante. Aonde que nossa igreja, aonde que nós como igreja somos igreja alienada? Igreja alienada é aquela pessoa que não tem o pensamento fechado para as coisas. Na verdade, eu até coloquei aqui, pode ser pessoas que perdeu a razão, pode ser aquela que não tem capacidade de pensar por si próprio, e a igreja não é isso. A igreja são formadas com pessoas inteligentes. Todos nós somos inteligentes porque nós buscamos ao Senhor, e o Senhor nos dá sabedoria porque nós sempre pedimos sabedoria ao Senhor. Então, a própria Bíblia fala que mais vale a sabedoria do que o ouro. Então nós sabemos que nós não somos alienados. E ser irrelevante, que é isso? Como é que se diz que a igreja é irrelevante? A igreja é bastante irrelevante. Nós já demos uma resposta já da relevância da igreja, que é fazer com que falar as boas novas para o povo, e com razão do Espírito Santo, né? Claro que ele converte essas pessoas e as pessoas vêm para Cristo, e isso, que é coisa mais importante do que isso, que é coisa mais relevante do que isso. Eu anotei algumas coisas aqui que, antes até de comentar sobre essas coisas que eu anotei, que da questão de responder sobre a grande relevância da igreja, eu lembro que quando Jesus ia de Cesareia para Filipe, aí tem até falar sobre a confissão de Pedro, se não me engano, eu lembrei, é Mateus 16 que fala sobre isso. Fala que ele pergunta aos discípulos, quem diz o povo que sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí ele insiste na pergunta, ele fala, mas vós, quem dizem que sou? Aí Pedro responde, Pedro toma a frente, né, como Pedro no meio da turma, sempre daquele impetuoso. Aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí ele fala, bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Aí ele diz, e tu és Pedro, Jesus ainda fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre esta pedra a gente até entende, estamos falando sobre a igreja de Cristo. Então, sobre esta afirmação eu levantaria a minha igreja. Então, mas ele logo em seguida, uma coisa importante sobre a relevância disso que nós estamos falando, a relevância da igreja, nós vimos que ele diz assim, e eu te darei as chaves dos céus, te darei as chaves dos céus, e ele fala assim, te darei as chaves do reino dos céus, e o que te ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado no céu. Então a gente percebe a grande importância de quem tem a chave, tem um compromisso muito grande. A igreja de Cristo tem a chave para abrir a porta do inferno, tirar aquele que está lá dentro do inferno, colocar para Jesus. Aí eu anotei até algumas coisas aqui, porque ele permite o acesso, no caso tem chave, permite o acesso para determinado lugar. Então representa autoridade exclusiva. Quando fala de autoridade exclusiva também, porque eu trabalho embarcado, eu lembro da questão da exclusividade da Petrobras. Alguns navios chegam lá próximo da unidade que eu trabalho e está escrito assim, exclusividade da Petrobras, exclusivo, quer dizer, não trabalha para outra pessoa senão para a Petrobras. Aí, mesma coisa, na mesmo modo eu penso que somos nós como igreja, nós devemos trabalhar para Cristo, só para Cristo, e ser exclusivo de Deus, ser exclusivo de Cristo, não tratar de outros assuntos, ser levado
por vento de doutrina, que não interessa realmente a igreja, que não está ligado ali com o papel real da igreja, que é seguir a palavra, que é estar ligado aqui na palavra de Deus. Então, quando diz aqui representa a autoridade exclusiva da igreja para pregar o evangelho de Cristo por meio de seus membros, isso torna a instituição mais relevante da face da terra, não tem igual. Então, pois é a única que tem a mensagem, o poder para abrir portas do reino dos céus aos homens e transformá-lo e mudar o destino de todos eles. Não tem como, porque é a própria palavra com a presença do Espírito Santo de Deus que faz essas coisas. Então, a igreja também é um lugar de proteção. Eu estou tratando tudo que está dentro do que está na revista, tá? Não deixemos de reunir como igreja, nós comentamos isso há pouco, de estarmos unidos, nos encorajando uns aos outros, como diz a palavra. Então, isso está lá em Hebreus 10, 26. Então, precisamos 25 a 26, quer dizer, precisamos estar encorajando uns aos outros também. A questão da comunhão também é necessário para que ninguém se afaste da fé, como diz aquela palavrinha que a gente sempre ouve, que tem uma brasa na fogueira, que a brasa é retirada para longe da fogueira e a brasa vai se esfriando, precisa voltar com a brasa para a fogueira novamente para se aquecer. Então, que nós sejamos como igreja uma brasa sempre aquecida, uma brasa que está ali no meio do graveto ali, aquecida ali, com fogo mesmo ali. Então, que nós busquemos ser assim, dessa forma também, que nós não nos afastemos de sermos igreja, não tenhamos aquele propósito de Cristo em casa, achar que temos que ficar em casa. A igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de proteção, a igreja é um lugar que podemos estar ali engrossando mais ali aquela intenção de ter o foco voltado para Jesus, de ter o propósito comum, questão com relação à comunhão. Então, também encorajamento, como está falando aí, fala que a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, Paulo falando, então anunciando a palavra com maior determinação, quando viram que Paulo estava preso, eles foram destemidos, eles com mais determinação eles anunciaram a palavra do Senhor, porque eles viram que eles precisavam, ainda mais vendo que Paulo estava preso. Está lá em Filipenses 1,14, fala sobre isso. Então, uma outra coisa que eu vejo aqui, que também fala na revista, é que, diante falando que Cristo amou a igreja, como nós demos também o exemplo aí de Paulo, né, como tanto amou a igreja também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o corpo de Cristo, né, que é a própria igreja, que nós falamos da igreja como corpo. Isso eu acho muito lindo quando percebemos que o exemplo da igreja como corpo, entendendo como tem em parte, tem seus membros que não pode, um sente falta do outro, e assim a gente vê na palavra, lá em 1 Coríntios 12, quando fala que porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E fala também, eu peguei na verdade uns 3 versículos aqui mais, porque tem vários outros que representa muito bem isso que eu estou falando, e fala que se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será isso por isso do corpo? Claro que sim, claro que é do corpo. E fala mais coisas sobre isso, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. É verdade, porque Deus tem autoridade para isso. Deus, que tem o melhor entendimento, colocou cada um no seu lugar. Aí, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós, de maneira alguma, porque todos nós precisamos um dos outros, como membros da igreja, como membro do corpo de Cristo. Antes, os membros do corpo
que parecem ser os mais fracos são necessários. Aqueles, na verdade, que são menos, alguém pode pensar, menos honrosos, na verdade são necessários. Então, nenhum membro se faz desnecessário, mas todos os membros do corpo são necessários. Então, com relação à igreja, não tem aquele que se diz mais fraco, menos fraco, mais forte, menos forte. Na verdade, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos igreja, igreja que precisa refletir neste mundo, igreja que precisa estar dando exemplo neste mundo, como diz a palavra de Deus. Eu não vou me delongar mais do que isso não, porque eu queria mais comentar sobre o foco da lição. E quando a gente cresce muito a lição, é quando tem irmãos que podem conversar com a gente também, e a gente pode debater, colocar aquilo, a gente vai aprendendo um com o outro, e isso é muito importante. Mas, meus queridos, que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor abençoe a igreja de Rocha Leão, e a igreja abençoe a CIB também, que o Senhor abençoe nossos pastores, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê mais sabedoria, que nós busquemos mais a palavra do Senhor a cada dia, aprendendo, sabemos que nós somos corpo de Cristo e que nós precisamos aprender a cada dia, que é como as pessoas aí fora, a própria palavra diz que elas se discernem espiritualmente, né? A própria palavra diz que se discernem espiritualmente. As pessoas não conseguem entender, porque até mesmo penso, para eles, a própria Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,14, que para eles, para o pessoal é loucura, né? Para quem está fora do arraial, na verdade, que tem que estar fora da igreja, não entende algumas vezes. Por isso até o escritor da revista falou em alguns pontos que é perseguida a igreja no dia de hoje, que realmente acontece, mas nós não devemos baixar a cabeça com isso, nós devemos continuar orando por todos os que estão fora também, porque a própria palavra diz isso também, que aqueles que estão fora também, como fala lá na oração sacerdotal lá de João 17, que Jesus Cristo orava não só por aqueles que estavam ali, mas por aqueles que haviam de vir ainda por razão da pregação da palavra. Então, que o Senhor abençoe, nossos pastores, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe o corpo de Cristo. Deus abençoe a todos e agradeço mais uma vez aí por tua disposição de todos, tá? Deus abençoe vocês. Um abraço.